Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 10 horas e 58 minutos, dia 9/12 de 2022. Temos 29 graus, muito sol, céu azul aqui em São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos, um excelente jogo. O Brasil vai ganhar a Croácia de 2-0, o Marrocos vai eliminar Portugal, a Argentina vai eliminar a Holanda e a Inglaterra vai tirar a França, a seleção mais arrogante da Copa. Eu vou começar os estudos falando do nosso racional já tradicional do YouTube, simulando uma transmissão, um desafio, uma aula, seja o que for, falando em buy, compra a 107, quem dera, né? Vamos falar em buy agora, pau, 107,385 é a nossa compra. Eu acredito no movimento forte. Durante a gravação vou explicar por quê e até onde eu acredito que vai esse movimento. Primeiro, o driver é o presidente Lula falando, vai anunciar ministros, já está explicando que nesse momento não vai ter mulheres nem afrodescendentes e que posteriormente sim. Ele falou que ia começar a anunciar 10h15, está atrasado, acho que atrasou no café. E o primeiro-ministro Geraldo Alckmin discursou e explicou que a transição praticamente atingiu o seu final. Então, por que eu acredito que ali o 107,385 foi uma boa compra, já está subindo. Vamos fazer aquele negócio do tempo, até às 11h10 vamos colocar 500 pontos. Até às 11h09, então em 10 minutos vai subir 500 pontos. 107,385 mais 500. Então vai buscar 107,885 em 10 minutos. Vamos marcar aqui se a gente vai acertar esse racional, porque muita volatilidade em um driver binário envolvendo a política. Então vamos observar se acertaremos a movimentação. Eu vou falar sobre o milho a seguir. O companheiro Lula está falando ali na televisão. O milho, provavelmente nós temos aqui um padrão da alavanca. Vou traçar aqui uma LTA. Semana passada terei o privilégio de almoçar com o CEO do Cartezinha, Rafael Moreira. Vamos almoçar na quarta-feira, vai ser muito agradável. Em relação ao milho, o movimento mais provável é um teste de 90 com 80. 90 com 80 no curto prazo. É o caminho mais provável. Agora, para isso, tem que firmar o preço acima da máxima, né, do martelete, 86,60, mas principalmente 87,99, que é uma mistura aqui de eixo de W com cabeça de pivô. No caso do dólar, nós temos... Só um pouquinho, por favor. No caso do dólar, nós temos aqui um... Eu só pedi para baixar um pouquinho o volume da TV, que estava interferindo aqui no áudio. Já voltamos, perfeito, agora está excelente. Então, nós temos aqui o dólar a 5.300, praticamente no nosso médio, está 5.295, né, se eu não me engano, por ali. Como a gente rola mercado, às vezes varia de um investidor para o outro. Está tocando a média de 21, a tendência é que a média de 21 faça barreira e que nós tenhamos a formação de topo aqui ao longo do dia. Então 5.303 é um ponto importante, né? Tá tocando essa região e eu não duvido que volte aqui para 5.277 ou até alguma coisa um pouquinho abaixo na tarde dessa sexta-feira. Então vou marcar aqui 5.303. Maravilha. Então deve formar aqui um topo e buscar pelo menos 5.277 ao longo do dia. Aí nós temos agora o Ibov, enquanto o Salo toma o meu baile de açaí. Então uma região de suporte anterior que gerou esse repique na segunda quinzena de novembro. Então é provável, né, que monte fundo aqui nessa região.
E a mesma coisa o BOVA11, que tem aqui ao redor de 103,53, um ponto provável importante de apoio. DI1F25. O DI está subindo 0,11, mas porque ele já abriu aqui embaixo, eu não vejo nenhuma novidade, um sinal de fundo ou de inflexão. Dá a impressão aqui de uma simetria que poderá jogar esse preço aqui para cima, mas eu duvido que aconteça. A prova de fogo era o Copom, né? Então o Copom veio bastante moderado, então não deve até entrar em terreno negativo ao longo do dia o DI. E agora eu vou fazer os ativos fixos. E conforme o presidente Lula, né, discursar ali, a gente vai acompanhando. Né, ele não falou exatamente sobre... esse tipo de coisa, pessoal, que eu particularmente discordo, né? Presidente Bolsonaro, eu não sou Lula nem Bolsonaro, sempre ficou muito claro. Mas o presidente Bolsonaro tá quieto, tá tranquilo, se recuperando de um problema de saúde. Para que esse tipo de comentário, ó, de um presidente da República? Bolsonaro preferiu fanfarrice e não conseguiu resolver problemas. Quer dizer, é desnecessário, né? Desnecessário. Né? Esse tipo de comentário só gera problemas com a base. O PL vai ter a maior bancada, quase 100 deputados na Câmara. É algo desnecessário. Mostra uma personalidade bélica, imatura. Quer dizer, quem perde somos nós com isso tudo. Né? Então eu discordo, eu nunca vou concordar com esse tipo de postura. Né? É lamentável, realmente. Um velho, com todo respeito, de quase 80 anos, eleito pelo povo, provocar um presidente que ainda é o presidente, né, que está quieto, né, no seu canto. Isso gera problema com o Congresso, gera tensões no mercado, é absolutamente desnecessário. Mas eu discordo totalmente. Então, no caso aqui, B3, SA3, é uma situação de oportunidade, na minha visão. Situação de oportunidade. É a mesma leitura que nós temos em BBS3. O momento de comprar muitas vezes é quando o mercado está operando dessa forma. Ele te dá... Não é aquela compra que você faz no susto, né? Você tem serenidade para poder montar a posição, tem tempo para isso. Eu vejo uma situação bastante favorável, né? Seja também em Bradesco. O Bradesco nós temos em carteira ainda, é uma posição que deve prosperar de forma contundente, bastante intensa, quando iniciar-se o movimento de reação. Mesmo com essa movimentação inclinada para baixo, eu acredito que nós estejamos diante de uma acumulação, que é o primeiro estágio de um processo de alta. Temos aqui uma linha de retorno capaz de conectar os fundos. Itaúsa, eu até comentei ontem, né? Por exemplo, eu acho que Embraer, né, você procura, por exemplo, um ativo hoje para bater renda fixa. Itaúsa é uma opção? Itaúsa é uma opção, sem dúvida nenhuma, né? Eu não vou dizer que Itaúsa não é uma opção, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que talvez até para fugir desse setor em específico e tal, faça mais sentido você operar em Embraer. Mais favorável, um rompimento falso, um movimento de alta bastante expressivo, anteriormente materializado, então talvez faça mais sentido um ativo com o perfil da Embraer. Aí temos, vou trazer aqui a tela YouTube. YouTube 4. Provável fundo duplo. É mais uma que quando começar o movimento deve passar um bom tempo em tendência de alta. A Sambi ela foi trocada, né, por nós em carteira. Não que, é claro, né, se houver uma alta do setor bancário,
do mercado como um todo, ela vai subir também, né? Sem dúvida nenhuma, ela vai subir. Porém, entretanto, todavia, eu acho que é a que vai subir menos, digamos assim, com menor intensidade. BPAC, na minha visão, é a melhor opção, seja pelos seus fundamentos. Enfim, tem aqui um provável triângulo descendente, você tem os topos apontando para baixo e os fundos alinhados. E FNC. O índice do setor financeiro. Não podemos afirmar aqui que é mais um fundo triplo, né, depois da queda de ontem, mas qual é a nossa referência? A mínima do dia 17/11. (9779 com 31). Trago aqui a tela o IMAT, bastante forte em razão especialmente do minério, um mastro bandeira, deve sustentar, ser, digamos assim, a âncora desse movimento de recuperação da bolsa no curto prazo. Só que assim, tem que ter uma alta homogênea, né? Então o IMOB, no IMAT só, ele pode até evitar uma queda maior, mas ele não vai sozinho direcionar os preços. Então aqui um provável formação de fundo, padrão da alavanca. Índice de consumo é onde está a chave de tudo. O índice de consumo continua escorregando, continua em baixa. Enquanto o índice de consumo não reagir, eu não vejo a alta como sendo consistente. Então precisa realmente o índice de consumo, que é o termômetro de tudo, na minha visão. Aí temos o índice de energia. Ponto-chave aqui no índice de energia 71,146, que é a mínima do dia 6. Né? Pode deflagrar aqui um rompimento falso. Small 11. Ó, aqui, por exemplo, no mini índice, eu falei em 500 pontos em 10 minutos. Bingo! Bingo, bingo. Por quê? Ontem o pessoal comentou, né, sobre essas minhas projeções no tempo. Então a gente pegou ali 107. 107, 385, mais 500. 107, 885, bingo. 107, 910. Então, racional curtinho do YouTube. Então, fechou o gap. Nós temos um fundo anterior, 107,090, veio 107,135. Qual que é o próximo racional? Provavelmente vai buscar a máxima do dia 108,245. Ao longo do dia vai buscar aqui o 108,245. Ok? Simetria em V. Muito bem. Small 11, Mega Blaster, histórica oportunidade de compra. Petro 4. Se hoje eu fosse comprar algo, eu não estou dizendo que eu escolheria comprar Petrobras, né? Não tem nenhum ativo do setor nos nossos portfólios, mas se eu tivesse que escolher uma ação do setor, seria a Petrobras.
Ok? Vale, nós temos em carteira com muito otimismo, né, reagindo ao minério. 93,46 é alvo mínimo para esse ativo no mês, essa região. Então a próxima parada aqui vai ser romper um pivô 88,93. Então antes de eu fazer os estudos no TradingView, eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Eu já nadei de manhã, fiz um pouco de musculação. Aí terminando aqui, já fiz todos os conteúdos do Telegram. Aí eu vou tomar um banho para assistir o jogo. Tomei café agora há pouco. Luciana Fonseca Chagas. Olá, professor. Excelentes análises como sempre. Obrigado, seja sempre bem-vinda. O que esperar de Enalta? Acredito que já está bastante descontada. Obrigado pela sua ilustre participação, que enobrece o nosso trabalho, assim como o João Vinícius, companheiro e querido amigo de todos os dias. Então vamos ver Enalta. Enalta, nós realizamos lucro alguns meses atrás com 47% de lucro, alguns alunos dão mais de 50% porque a gente opera mercado. Nós acertamos a saída em Enalta, isso pouca gente fala, né? Às vezes o pessoal vem criticar o trabalho, mas não fala que a gente saiu de Enalta na máxima, né? É raro esse tipo de manobra e você está correta, o ativo extremamente descontado. Luciana, hoje se fosse comprar um ativo do setor, eu compraria a Petrobras. Né? A galera gosta muito de 3R. Enalta está perdendo uma LTA. Se a gente disser que tem um sinal de fundo, não tem, porque está caindo 6,33 na semana, só que seria uma compra assimétrica. Outro dia o ativo estava 24, agora está 12, caiu pela metade. Então você compra a mesma empresa. Claro que em situação econômica diferente, mas valendo a metade. Então, de forma assimétrica, sem ter um sinal mais consistente no gráfico, eu optaria, se fosse operar o ativo, por uma compra sim. Querido amigo João, boa tarde, nobre amigo. Acho igual a você nos palpites, vamos ganhar no bolão. Meus palpites vão passar para as semifinais: Marrocos, Brasil, Argentina e Inglaterra. Pela sua notável análise do INZE e pelas figuras que vem fazendo, como você mostrou, sinaliza uma possível reversão, até com certa expressividade. Creio que se romper a primeira resistência no 110 no diário, teremos uma inflexão mais significativa. Que Deus ilumine a todos nós. Eu comprei um fone da Dell, a cada meia hora vem um e-mail para mim agora. Olha, João, eu acho que o grande pulo do gato aqui... vamos fazer um segundo racional do YouTube, Compra aqui no 107,680. Até o final da gravação, vamos colocar que a gente vai gravar até 11h25, em 9 minutos. Vamos pegar agora, 680. Eu acho que vai pelo menos a 107,900. Então seriam 220 pontos, a gente fez um racional de 500. 220 pontos em 9 minutos, vamos ver. Seria aqui até 107,900. Seria um day trade rápido, aí se a gente tivesse numa transmissão ou alguma coisa. O grande barato aqui é romper LTB. Agora, no diário, sendo objetivo, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, querido, o ponto-chave é 107,915, que é o ponto do fundo anterior. E a gente pode considerar também 108, 105. Agora, o 110 é uma região importante de forma psicológica, mas o divisor de águas vai ser a média móvel exponencial de 21. Perfeito? Eduardo Feres. Grato pelos ensinamentos, professor. Esse ano está sendo desafiador e onde errar se tornou mais comum diante das dificuldades dos fatores externos e não somente da análise gráfica. Você tende a ser sempre compra otimista, não, nem sempre, em muitos períodos eu trabalhei na venda, mas não poderia também considerar venda em alguns casos, um cenário que pode cair mais. Concordo que está barato e vai explodir, mas ainda tem um caminho para cair.
Eu acho que sim, mas a venda boa, ela seria aqui em cima, ó, né? Ou até recentemente, aqui, pensar em venda em em um teste de mínimas, eu discordo. Se você falasse, pô, a gente poderia ter vendido a 115, a 118, eu concordo, a 107 não. Ok? Provavelmente tem alguém me detonando aqui embaixo, vamos lá. Ah não, não tem. É o Carlos e o Eduardo, então dessa vez me pouparam aí de comentários, tipo assim, engenheiro de obras prontas. Não foi o caso, porque são dois queridos amigos que comentaram. Então, o Carlos comentou o seguinte: boa tarde, amigo. De fato, um mercado complicado, patético, para não falar outras coisas, é verdade. O problema é que os institucionais vendidos estão rodeados de informações que não temos. O capital estrangeiro olha para os fundamentos, os descontos olha de forma técnica. Mercado longe das médias, mercado em sobrevenda, desconto absurdo, só que do outro lado tem institucionais vendidos que travam o mercado. Concordo em gênero, número e grau. Em minha opinião, apenas eu não acredito que eles olhem para os gráficos e fundamentos e resolvam. Vamos ver aqui, ler mais. Operário vendidos. Eu não acredito nessa teoria. Ninguém coloca capital no fogo sozinho. Esses grandes grupos organizam fóruns, congressos, jantares, afim. Ninguém segura o mercado no laço sozinho. Genial. Primeiro acontece o movimento, depois vem a narrativa. Infelizmente temos um mercado muito solto. Se uma ação dispara do nada, os órgãos reguladores querem saber os motivos para tal. Se existe um movimento de queda, nada acontece. Perfeito, genial. Hoje os juros ficaram contidos por outro lado, ações ligadas a juros foram destruídas. Concordo. Pergunta do Eduardo, ela é muito pertinente, mas eu acho que passou o momento a gente vender lá em cima, né? E tudo pode acontecer, mas é um mercado manipulado pela política. Mercado manipulado por política, tudo pode acontecer, inclusive uma palavra, um anúncio muda tudo e sobe 5 mil pontos. Essa que é a grande questão. E se falar, professor, mas a gente poderia ficar de fora? Poderíamos, só que nós já estamos dentro do barco. Mas é uma pergunta bastante pertinente. O Carlos fez um comentário excelente também. Rapadura Antigo pede, que saudade do Bolsonaro. O Bolsonaro poderia ter as suas polêmicas, tal, até na questão pessoal, mas ele tem uma grande qualidade que é saber delegar e montou super ministérios, né? Então, você não via, por exemplo, aloprados como Aloysio Mercadante, o filhote dele, Guilherme Melo, por perto no governo. Ocorreram problemas, sem dúvida nenhuma, mas é até difícil comparar. Por outro lado, o governo atual tem bons quadros. Wellington Dias é um bom quadro, na articulação política Jacques Wagner, tem o Geraldo Alckmin também, né? Eu acredito que o Pércio Arida... lembra que eu falei para vocês? Só não vai haver a dupla Arida-Haddad se eles não quiserem. O Haddad não queria ser ministro, né? Foi muito constrangedor aquele almoço na Febraban, ali ele desanimou de vez, ele foi convencido pelo presidente Lula, que, pelo que dizem nos bastidores, prometeu a Geraldo Alckmin que ele será o candidato à sucessão, mas ele também prometeu para Fernando Haddad. Que bacana, né? Então ele prometeu para os dois, né? Só que ele cumpre algumas promessas? Cumpre. Ele prometeu para o Rui Costa que ele seria ministro da Casa Civil e vai ser. Tanto que ele não foi candidato ao Senado. No caso do Alckmin e Haddad, vai ter uma briga interna para ver quem vai ser o candidato à sucessão. Ok? Portugal não será eliminado e sim ganhará o Mundial. A seleção portuguesa é excelente, mas pela forma que está tratando o Cristiano Ronaldo, será eliminada por Marrocos. Carlos Flá, querido amigo, boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado a você, Álcool Gelson, Rapadura, Eduardo Feres, João Vinícius e Luciana, que enobreceram a nossa gravação. Nosso querido amigo diz o seguinte: professor, o mercado vai buscar a média de 200 semanas, seria início da recuperação, ou seja, seria a última pancada para eles entrarem de férias? Acho que tudo passa pelo anúncio dos ministros aqui, viu, querido? O rally das ações de fim de ano, mais uma vez, não ocorrerá, bateram tanto que será apenas um respiro para novas pancadas quando eles voltarem de férias. Como é um movimento direcionado, eu acho que quando inflexionar vai seguir nessa direção. Porque os camaradas que estão comprando vão continuar comprando, fazendo preço médio para cima, inclusive alavancando, montando suas posições a termo. Essa é a minha visão, né? Agora no mini índice, acredito no rally de fim de ano. O professor, minha humilde opinião, sempre bem-vinda, por sinal. Acredito que os órgãos reguladores de mercado não são eficientes para as formas soltas.
de se operar vendidos. Institucionais causaram grandes estragos nas empresas, sem dúvida, né? Eles montam posições vendidas e saem detonando os ativos, inclusive na mídia. Hoje já comecei a ouvir que a dívida PIB caiu, isso irá dar mais margem para gastar. Pior que esta teoria, são compradas como verdade, institucionais vendidos perderam a calculadora e viraram oposição no mercado. Genial, fato. Não importando mais a técnica, o desconto, o valor de mercado, o fluxo de caixa, entre outros fundamentos das empresas. Difícil acompanhar no mercado tão fraco e desanimador. Eu procuro sempre trabalhar aqui com a mais absoluta verdade, transparência e sendo sempre muito trabalhador, ativo, porém realista. O que acontece? Eu nunca vi os investidores tão desanimados quanto agora. Nem na crise de 2008, nem quando aconteceu aquele problema com Michel Temer lá, e os mongoloides da Friboi, nem na época que o bandido marginal Eike Batista manipulava as ações. Só que, queridos, pela experiência que o professor tem de 20 anos de mercado, é nesses momentos que inicia-se a formação de grandes fortunas para quem tem o capital, ou de repente de uma grande recuperação para quem está numa posição adversa. Exatamente quando a gente sente essa vibe no ar, como diria a garotada. Né? Vão por mim. Né? Então é nesse cenário de desânimo, desolação, que muitas vezes começa um movimento forte, ele vai subindo, é repique, não tem volume, a hora que você vê subiu 20, 30, 40, 50% algumas ações. Ok? Quase fez aquele movimento que eu comentei no mini índice, o segundo racional, né? Chegou a, eu falei ali em 680 para até o 107,900, ele chegou a bater 870, então assim, não deu 220, mas deu 190 pontos o racional. Vamos para o terceiro? Falaria em compra agora 107,730, 300 pontos de racional, ou seja, 108,030. Eu não vou estar gravando mais, mas em 10 minutos vai bater 300 pontos. 107,730, 108,030 até as 10h35. Anotem aí que vai bater, é só conferir no relógio depois. Então seria o terceiro racional de hoje. E vai bater, pode anotar. Vai sair de 730 para 108,030 até 11h35. Então, vamos aos estudos. Bolsa de Xangai, Mastro Bandeira, informação para estourar a CLTB, que separa o joio do trigo, está guiando os topos desde 28 de julho. Bolsa japonesa, eu comentei ontem que provavelmente nós teríamos uma última sessão da semana de alta. Esse padrão é denominado Morningstar, ou Estrela da Manhã. Ah, professor, mas eu aprendi num livro que esse candle aqui do dia 7 teria que ser vermelho. É coisa de livro, né? Na prática é uma Morningstar, Estrela da Manhã, de toda forma. O minério de ferro, uma excelente performance na semana, deve continuar nesse ritmo padrão do varal, quando os candles, né, marcam as mínimas, são amparados pela média de 5. Aqui nós temos o petróleo lutando aqui para formar fundo, o Brent, também o WTI. Eu tenho alguns alunos que operam petróleo e operam muito bem. Eu tenho alunos que operam petróleo já há muito tempo. Digamos que são craques no petróleo, eu fico muito orgulhoso. Eu tenho alguns alunos que estão comigo aí há 7, 6 anos, operam petróleo, minério, operam muito bem. São grandes traders, né? E são traders independentes, mas eu tenho alunos também que operam para bancos, para corretoras, são muito bons. Mas, pessoal, sendo realistas, né? Uma coisa é você trabalhar amparado por um banco e tal. Agora, com todo, né, meu respeito ao pessoal de tesouraria, quando você é um trader independente, é outra pegada, né? O grau de dificuldade, ele é maior, né? Ah, professor, mas aí não tem a pressão do meu chefe e tal pedindo meta. Pô, tem a pressão do escola de filho, convênio médico, parcela de imóvel e tal, enfim. Agora, eu tive uma experiência, eu trabalhei 2 anos vinculado a um banco operando DI. Eu comprei minha casa de Maresias, porque assim, eu comecei
a operar nesse banco, eu falei, putz, eu não vou durar um mês lá. A gente vai melhorando com o tempo, né? Eu tinha uma personalidade um pouco mais arredia na época, era intolerante para algumas coisas, e eu melhorei muito nesse aspecto, fui evoluindo. E eu acabei me dando muito bem com o pessoal da mesa e tudo, e eu fiquei 2 anos, né? E eu falei, pô, a grana que eu ganhar nesse negócio, eu vou colocar numa conta para comprar alguma coisa. Aí eu coloquei. E aí antes desses 2 anos, com 1 ano, eu consegui comprar a casa. E com a grana que eu ia ganhando de participação, né, e taxa de sucesso, eu fui reformando e tal. Quando a casa ficou pronta, em 2019 eu vendi, né? Não que eu tenha um arrependimento assim na vida, mas a gente não sabia da pandemia, mas teria sido, né, utilizada para pandemia, enfim, acabei ficando no outro local. Mas foi uma época feliz aí quando eu morei em Maresias. E foi com dinheiro de DI. E eu não sentia essa pressão assim de estar trabalhando para uma instituição. Eu não estava. Eu fazia o meu melhor, pessoal, que eu sempre faço, né? Lutava, trabalhava forte, não me economizava, não tinha horário. E aí deu certo. Mas eu não sentia assim essa pressão, mas via de regra, vamos lá, né, aos fatos, né? Quando você trabalha tem a pressão, mas você tem retaguarda, né? Quando você trabalha para você, eu acho mais complicado assim, porque é você e Deus praticamente, né? Você pode frequentar uma comunidade, um fórum e tal, mas grupo de WhatsApp, mas enfim. Títulos americanos de 10 anos. Acho que é um simples repique, não vejo aqui uma inflexão. Claro que o fundo anterior é referência, 3473. As bolsas americanas vão abrir agora, né? Como é que estão os futuros? Estão em leve queda, então vai abrir em leve queda, mas deve saltar para terreno positivo logo após a abertura. Formação de fundo no índice Nasdaq, no S&P. Também no Dow Jones. Vou abrir agora, né? Estou abrindo agora, não deve mudar a direção aqui. Vai abrir em queda, mas logo menos estará em alta. Aí temos o VIX. O VIX, o ponto de referência além da média, é o topo anterior em 22,63. E o BZQ, qual que separa o joio do trigo? A máxima do dia 5 de dezembro a 20,49. O que separa o joio do trigo, homens dos meninos, além naturalmente dessa LTB. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, Mega Blaster Ultra, oportunidade de compra. Como se você estivesse comprando o BOVA 11 lá fora. Bolsa do Reino Unido. Cumpriu aqui o movimento em direção à média de 21, deve reagir a partir de então. Paris, a mesma coisa. Eurostock 50 também buscou a média de 21, ali buscou apoio. Índice DAX, mesmo movimento. Ainda tem aqui o amparo da LTB. MME, fluxo para mercados emergentes. O caminho é teste das máximas recentes nos próximos pregões. Vou tomar um golinho aqui do meu energético. Esse energético Baile é bom pra caramba, mas eu prefiro de latinha. Quando você compra aquelas garrafas PET grande, perde o gás e tal, não gosto. Inclusive, eu encerro as atividades dos meus outros, digamos assim, pessoal, dia 22, 21, eu tenho agenda assim, de compromissos, reuniões, poupa-tempo, visita em obra, até o dia 22, né? Minha filha vai no oftalmologista, vai na dentista e tal. Aí provavelmente a gente vai pra praia, mas vou continuar trabalhando normalmente, inclusive estou levando uma mega estrutura para lá. Então a Top Traders não vai parar, só para deixar bem claro aí para vocês, ok? DXY, não creio também numa inflexão, deve testar o fundo anterior, isso é bom para o dólar. E Bovespa em dólares, e Bovespa muito barato para os estrangeiros. Só para explicar isso melhor, aqui a gente tem um PL na Oceans 14. PL histórico do Ibov 462, o mais baixo desde 2003. Nossa bolsa não tá de graça, mas está muito barata. E aí é isso, ó, a gente falou no racional ali, a gente acertou 2 racionais, né, já no YouTube. Né?
Se você acha que eu não acertei o segundo, tá aqui agora, né, que era 107.900. E o terceiro compra 107.730 para entregar a 108.030. Então, em uma gravação, ó, a gente acertou 500 pontos, mais 220, mais 300. Em uma gravação, 1.020 pontos. Né? Ah, mas não bateu ainda o terceiro objetivo. Vai bater, ó. É o 108.030. Daqui a pouquinho pega. Eu falei até 11h35, faltam 2 minutos, daqui a pouco vai pegar. Pode anotar aí, pode dar uma diferença de 1 ou 2 minutos, mas pega. Então tá entregue, um bom jogo a todos, eu vou tomar um banho para assistir. Aí depois do jogo, ou durante o jogo, eu faço clique, stories e também a live. Que Deus abençoe a todos nós, obrigado pela sua atenção.